Bem-vindos, amigos, ao nosso canal. Hoje vamos refletir sobre um dos momentos mais profundos e comoventes da história. Os homens que mataram Jesus Cristo e o que aconteceram com eles. Uma história cheia de emoção. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Há mais de 2000 anos, em uma colina chamada Gólgota, Jesus de Nazaré enfrentou um sofrimento inimaginável. Não apenas físico, mas também emocional e espiritual. Ele foi traído por um de seus próprios discípulos, julgado injustamente e condenado à morte de maneira brutal. O peso da cruz, os espinhos em sua cabeça, os pregos em suas mãos e pés, cada detalhe dessa história é carregado de dor e sacrifício. Mas por que Jesus passou por tudo isso? Ele suportou tamanha agonia por amor. Um amor incondicional, profundo, que vai além da nossa compreensão. Um amor que nos ensina sobre perdão, redenção e esperança. O sofrimento de Jesus nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, há luz. Mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança. Ele nos mostrou que o amor verdadeiro é capaz de transformar vidas, curar feridas e trazer paz aos corações mais atribulados. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se do sacrifício de Jesus. Lembre-se de que você não está sozinho. Assim como ele carregou a cruz por nós, nós também podemos carregar nossos fardos com coragem e fé. Mas vamos falar sobre os homens que foram responsáveis pela crucificação de Jesus. Vamos dar início a Pôncio Pilatos. Foi um governador romano da província da Judéia sob o imperador Tibério, servindo aproximadamente de 26 a 36 depois de Cristo. Ele é uma figura central do Novo Testamento devido ao seu papel no julgamento e crucificação de Jesus Cristo. Aqui está uma descrição detalhada de Pôncio Pilatos. Ele provavelmente veio de uma família de classe equestre, cavaleiros, uma classe social abaixo dos senadores em Roma. Pilatos foi nomeado governador da Judéia pelo imperador Tibério. O cargo de governador era uma posição de autoridade significativa, responsável pela administração, ordem pública e justiça na província. Como governador, Pilatos tinha a responsabilidade de manter a ordem, coletar impostos e administrar a justiça. Ele morava em Cesareia Marítima, mas frequentemente ia a Jerusalém, especialmente durante grandes festivais judaicos, para garantir a ordem. Pilatos teve vários conflitos com a população judaica. Um dos incidentes mais conhecidos foi quando ele introduziu estandartes com imagens do imperador em Jerusalém, o que causou grande indignação entre os judeus que consideravam tais imagens uma violação da lei religiosa. Em outra ocasião, Pilatos usou o tesouro do templo para construir um aqueduto, o que novamente provocou revolta entre os judeus. Sua resposta a esses distúrbios foi frequentemente brutal e impiedosa. Pilatos é mais famoso por seu papel no julgamento de Jesus. Os líderes religiosos judeus levaram Jesus a Pilatos, acusando-o de se autoproclamar rei dos judeus e, portanto, de rebelião contra Roma. Pilatos pareceu relutante em condenar Jesus, encontrando-o inocente das acusações de rebelião. Ele tentou várias vezes libertá-lo, oferecendo até soltá-lo em vez de Barrabás, um criminoso notório, mas foi pressionado pela multidão. Segundo o Evangelho de Mateus, Pilatos simbolicamente lavou as mãos diante da multidão, indicando que não queria ser responsável pelo sangue de Jesus, e finalmente cedeu às pressões, autorizando a crucificação. Após seu mandato como governador, Pilatos foi chamado de volta a Roma. Existem relatos conflitantes sobre o que aconteceu depois. Alguns textos apócrifos e tradições sugerem que ele foi exilado e eventualmente se suicidou, mas essas informações não são confirmadas por fontes históricas confiáveis. Pôncio Pilatos é uma figura controversa na tradição cristã.
ele é frequentemente visto como um símbolo da autoridade corrupta e covarde que condenou Jesus à morte. No Credo dos Apóstolos, ele é mencionado explicitamente. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Uma descoberta arqueológica importante foi a inscrição de Cesareia, que confirma Pilatos como prefeito da Judéia, proporcionando uma evidência histórica de sua existência e governança. Pilatos é lembrado principalmente por seu papel na crucificação de Jesus, um evento central na fé cristã, mas também é estudado como uma figura histórica que ilustra a complexa relação entre o poder imperial romano e as comunidades locais. Pôncio Pilatos foi o governador romano da Judéia na época da crucificação de Jesus. Ele é conhecido por ter autorizado a execução de Jesus, apesar de aparentemente achar que Jesus era inocente das acusações contra ele. Segundo fontes históricas, Pilatos foi eventualmente chamado de volta a Roma e destituído de seu cargo. Há relatos contraditórios sobre seu fim. Alguns sugerem que ele foi exilado e acabou se suicidando. Outros relatos são menos específicos sobre seu destino final. Vamos falar também sobre os soldados romanos. A história dos soldados romanos que participaram da crucificação de Jesus Cristo, embora não tão detalhada quanto a de outras figuras envolvidas, pode ser esboçada a partir dos evangelhos do Novo Testamento e de alguns contextos históricos da prática romana de crucificação. Vamos explorar os detalhes conhecidos sobre esses soldados e seu papel na crucificação. Os soldados que participaram da crucificação de Jesus eram parte da corte romana, estacionada em Jerusalém. Eram conhecidos por sua disciplina rígida e eficiência em manter a ordem pública. Esses soldados eram responsáveis por várias tarefas, incluindo a manutenção da ordem durante festivais e eventos públicos, execuções e ações militares quando necessário. Crucificações eram comuns na prática romana para dissuadir rebeliões e crimes graves. Antes da crucificação, Jesus foi flagelado. Este processo envolvia chicotes com múltiplas tiras, frequentemente equipados com pedaços de osso ou metal, para causar feridas profundas e dolorosas. Os soldados romanos encarregados na flagelação seguiam ordens de aplicar punições severas. Os soldados também participaram na humilhação de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, vestiram-no com um manto púrpura e zombaram dele, chamando-o de Rei dos Judeus. Esta prática fazia parte do processo de degradação que acompanhava a crucificação. Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação, mas devido à exaustão após a flagelação, um homem chamado Simão de Cirene foi compelido pelos soldados a ajudá-lo. Os soldados pregaram Jesus na cruz. Isto envolvia pregar suas mãos e pés à madeira, um método extremamente doloroso, destinado a prolongar o sofrimento antes da morte. Após crucificarem Jesus, os soldados mantiveram guarda para assegurar que a execução fosse cumprida, sem interferência. Eles dividiram as roupas de Jesus entre si e lançaram sortes sobre sua túnica, como registrado nos evangelhos, Mateus 27:35, Marcos 15:24, Lucas 23:34 e João 19:23 e 24. O momento significativo envolveu o centurião, um oficial romano, encarregado de cerca de 100 soldados, presente na crucificação. Após testemunhar os eventos sobrenaturais que ocorreram na morte de Jesus, como o terremoto e a escuridão, ele proclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus.
Mateus 27:54 e Marcos 15:39. Os evangelhos não fornecem detalhes extensivos sobre o destino específico desses soldados após a crucificação. O reconhecimento do centurião sugere uma possível mudança de crença ou compreensão, mas a Bíblia não elabora sobre o que aconteceu com ele ou com os outros soldados depois. Historicamente, os soldados romanos que serviram em províncias como a Judéia seguiram com suas carreiras militares, muitas vezes movendo-se entre diferentes postos. Sua participação na crucificação seria vista como parte de suas funções normais de manutenção da ordem e execução de sentenças. Os soldados romanos que participaram da crucificação de Jesus cumpriram um papel vital dentro do sistema judicial romano. Eles executaram suas tarefas com brutalidade e eficiência, seguindo as ordens de seus superiores. A menção do reconhecimento do centurião oferece uma nota de humanidade e reflexão em meio a um evento marcado por sofrimento e injustiça. Os soldados romanos foram responsáveis pela execução física de Jesus, incluindo a flagelação, a colocação da coroa de espinhos e a crucificação propriamente dita. A Bíblia, ela não detalha os seus destinos finais, mas, no entanto, um episódio notável é que um dos centuriões, o comandante dos soldados, reconheceu Jesus como Filho de Deus após sua morte. Mateus 27:54. Esse reconhecimento pode ter levado a uma mudança em sua vida, mas a história não oferece mais detalhes. Vamos falar também sobre Caifás e os líderes religiosos judeus. Caifás e os líderes religiosos judeus desempenharam um papel crucial no trama que levou à crucificação de Jesus Cristo. Vamos explorar em detalhes quem foram esses líderes e como suas ações contribuíram para os eventos da Semana Santa. José, chamado Caifás, era o sumo sacerdote em Jerusalém. Durante o ministério público de Jesus, ele era genro de Anás, um sumo sacerdote anterior, o que sugere uma influência familiar significativa dentro do sistema religioso. Como sumo sacerdote, Caifás era o líder religioso máximo do judaísmo, responsável pelas funções do templo, inclusive o sacrifício do dia da expiação. Ele presidia o Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, que tinha autoridade em questões religiosas e legais. O sumo sacerdote também servia como intermediário entre os judeus e as autoridades romanas, ajudando a manter a ordem e a cooperação com os ocupantes romanos para garantir alguma medida de autonomia religiosa. O Sinédrio era composto por 70 membros, incluindo saduceus, fariseus e escribas. Era liderado pelo sumo sacerdote e funcionava como Suprema Corte e Conselhos Administrativo dos Judeus. O grupo de elite, composto em grande parte por sacerdotes e aristocratas, eles controlavam o templo e eram conhecidos por sua interpretação conservadora da Torá, rejeitando tradições orais e a crença na ressurreição. Fariseus, que era um grupo mais popular entre o povo comum, focado em interpretar e aplicar a lei judaica em todos os aspectos da vida, eles acreditavam na ressurreição, anjos e espíritos. Escribas, especialistas na lei, frequentemente associados aos fariseus, responsáveis por interpretar e ensinar a Torá. Papel na prisão e julgamento de Jesus. Os líderes religiosos, incluindo Caifás, viram Jesus como uma ameaça à sua autoridade e à estabilidade social e religiosa. Jesus criticava abertamente os líderes religiosos por sua hipocrisia e práticas corruptas, e suas crescentes multidões de seguidores preocupavam os líderes. Após a ressurreição de Lázaro,
que aumentou significativamente a popularidade de Jesus, o Sinédrio se reuniu para discutir o que fazer. Caifás propôs que era melhor que um homem morresse pelo povo do que toda a nação perecesse. João 11, 49 e 50. Com a ajuda de Judas Iscariotes, os líderes religiosos prenderam Jesus secretamente no jardim do Getsêmani para evitar um tumulto público. Jesus foi levado a Anás, primeiro e depois a Caifás, onde o Sinédrio se reuniu durante a noite, um procedimento irregular e ilegal, segundo a lei judaica. Testemunhas falsas foram convocadas, mas seus testemunhos não eram consistentes. Finalmente, Caifás questionou Jesus diretamente se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus confirmou, Caifás acusou de blasfêmia, um crime punível, com a morte segundo a lei judaica. Como os judeus não tinham autoridade para executar a pena de morte sob a ocupação romana, levaram Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano, acusando-o de se autoproclamar rei e, portanto, de rebelião contra Roma. Após a crucificação de Jesus, Caifás e os outros líderes continuaram a exercer suas funções por algum tempo. Caifás permaneceu como sumo sacerdote até cerca de 36 depois de Cristo. Os líderes religiosos continuaram a perseguir os primeiros cristãos, tentando suprimir o movimento que acreditavam ser uma heresia dentro do judaísmo. Caifás e o Sinédrio estiveram envolvidos em julgamentos e perseguições, como os de Estevão, o primeiro mártir cristão, Atos 7. Caifás e os líderes religiosos judeus desempenharam um papel central na condenação e crucificação de Jesus, motivados por uma combinação de medo, pela estabilidade social, preservação de seu poder e rejeição das reivindicações messiânicas de Jesus. Suas ações contribuíram para um dos eventos mais significativos da história cristã. Caifás, o sumo sacerdote, e outros líderes religiosos judeus desempenharam esse papel ao condenar Jesus e levá-lo a Pilatos, exigindo sua crucificação. Como figuras públicas, Caifás e os outros líderes religiosos continuaram a exercer suas funções por algum tempo. A história bíblica e outros textos históricos não fornecem detalhes específicos sobre o que aconteceu com eles após a crucificação. Agora nós vamos falar um pouco sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é uma das figuras mais infames do Novo Testamento, conhecido por ser o discípulo que traiu Jesus Cristo. Sua história é complexa e envolta em mistério e controvérsia. Aqui está uma descrição detalhada sobre Judas Iscariotes. O nome Judas era comum na época e significa Deus seja louvado. Em hebraico, Iscariotes possivelmente indica sua origem, sugerindo que ele era de Queriote, uma cidade na Judéia. Outra interpretação é que Iscariotes poderia significar homem de Queriote. Judas foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Ele foi chamado a seguir Jesus e participou ativamente do ministério de Jesus, presenciando milagres, ouvindo seus ensinamentos e realizando missões junto com os outros discípulos. Judas era o tesoureiro do grupo, responsável pela bolsa de dinheiro que sustentava Jesus e os discípulos em suas viagens. Este papel sugere que ele tinha um nível de confiança dentro do grupo, apesar de suas ações subsequentes. Os evangelhos mencionam que Judas tinha uma propensão para o roubo. João 12,6 descreve Judas como alguém que roubava da bolsa do dinheiro. Sua traição por 30 moedas de prata, Mateus 26, 14 e 16, pode indicar que a ganância foi uma motivação significativa. Alguns estudiosos sugerem que Judas pode ter se desiludido com Jesus. Esperava talvez que Jesus se revelasse como líder político
e militar que libertaria Israel do domínio romano. Quando ficou claro que Jesus não tinha essa intenção, Judas pode ter sentido que Jesus não era o Messias que ele esperava. Os evangelhos também sugerem que a traição de Judas foi profetizada e, de alguma forma, parte do plano divino. Jesus menciona durante a última ceia que um dos discípulos o trairia e identifica Judas como traidor. Judas conspirou com os principais sacerdotes e líderes religiosos que buscavam uma maneira de prender Jesus sem causar um tumulto entre o povo. Ele concordou em trair Jesus por 30 moedas de prata, o preço tradicional de um escravo. Na noite da última ceia, Judas deixou o grupo para concretizar sua traição. Ele levou os soldados romanos e os guardas do templo até o jardim do Getsêmani, onde Jesus estava orando com seus discípulos. Judas identificou Jesus com um beijo, um sinal que havia combinado previamente com os soldados. Após a prisão de Jesus, Judas parece ter se arrependido profundamente de sua ação. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Mateus 27, 3, 4. Quando os líderes religiosos recusaram dinheiro, Judas jogou as moedas no templo. O Evangelho de Mateus relata que, consumido pela culpa e desespero, Judas se enforcou. Mateus 27, 5. O livro de Atos apresenta uma versão diferente, sugerindo que Judas comprou um campo com o dinheiro da traição e morreu de uma forma horrível, caindo e se despedaçando. Atos 1, 18, 19. Judas é frequentemente visto como a personificação da traição e da ganância. Seu nome se tornou sinônimo de traidor. No entanto, algumas interpretações modernas e apócrifas, como o Evangelho de Judas, retratam Judas sob uma luz mais complexa, sugerindo que sua traição pode ter sido um ato necessário no cumprimento do plano divino. Teologicamente, Judas é um lembrete da fragilidade humana e do poder do arrependimento e perdão. Sua traição é subsequente e remorso ressaltam a profundidade do sacrifício de Jesus e a extensão do perdão divino. Marcando-o na história como traidor definitivo, suas motivações e ações continuam a ser objeto de debate e reflexão, destacando as tensões entre livre-arbítrio, predestinação e redenção na narrativa cristã. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, traiu Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Essa traição fez sentir remorso e tentou devolver o dinheiro. Não conseguindo desfazer sua ação, ele se enforcou. Em Atos 1,18 há uma descrição diferente de sua morte, onde ele teria caído e se despedaçado. Embora os detalhes exatos dos destinos desses homens variam e muitas vezes sejam baseadas em tradições e fontes externas à Bíblia, a narrativa cristã enfatiza a misericórdia e o perdão. Mesmo aqueles que praticam ou participaram diretamente da morte de Jesus são considerados passíveis de redenção através do arrependimento e do reconhecimento de Jesus como Salvador. Vamos nos inspirar no encerramento dessa história. A crucificação de Jesus Cristo envolveu diversas figuras históricas e religiosas, cada uma desempenhando seu papel específico e significativo no desenrolar dos eventos. Esta narrativa inclui líderes religiosos judeus, autoridades romanas e soldados, cada um contribuindo de maneira diferente para a condenação e execução de Jesus. A análise dessas figuras revela a complexidade das motivações humanas e as profundezas das questões teológicas em jogo. Pôncio Pilatos, como governador romano, tinha a responsabilidade de manter a ordem e a justiça na Judéia. Apesar de suas dúvidas sobre a culpa de Jesus, Pilatos cedeu à pressão da multidão e dos líderes religiosos, condenando Jesus à crucificação.
Pilatos tentou várias vezes libertar Jesus, indicando que não encontrava nele culpa merecedora de morte. No entanto, temendo uma revolta e buscando preservar sua posição, Pilatos lavou simbolicamente as mãos, tentando se isentar da responsabilidade pela morte de Jesus. Pilatos foi posteriormente chamado de volta a Roma e, de acordo com relatos históricos, pode ter sido destituído e exilado, com alguns relatos sugerindo que ele se suicidou. Seu legado é marcado pela hesitação e pela decisão fatídica de permitir a crucificação de Jesus. Caifás, o sumo sacerdote, juntamente com o Sinédrio, foi instrumental na prisão e condenação de Jesus. Eles viram Jesus como uma ameaça à sua autoridade e à estabilidade do judaísmo sob o domínio romano. A conspiração para prender Jesus envolveu testemunhas falsas e um julgamento noturno e ilegal. Caifás e os líderes religiosos acusaram Jesus de blasfêmia e o entregaram a Pilatos, pressionando pela execução. Após a crucificação, Caifás continuou a exercer sua função por algum tempo. Os líderes religiosos permaneceram ativos na perseguição dos primeiros cristãos, tentando suprimir o movimento nascente que consideravam uma heresia. Os soldados romanos que participaram da crucificação seguiram as ordens com brutalidade e eficiência. Eles flagelaram Jesus, zombaram dele, pregaram na cruz e dividiram suas roupas entre si. O centurião romano, ao presenciar os eventos sobrenaturais na morte de Jesus, reconheceu: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ele reconheceu. Este reconhecimento sugere uma mudança de crença ou compreensão, mas o destino posterior dos soldados não é detalhado nos evangelhos. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, traiu Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Sua traição foi motivada por ganância, desilusão ou possivelmente um papel predestinado no plano divino. Após a traição, Judas sentiu remorso profundo, devolveu o dinheiro e se enforcou. Sua morte trágica é um lembrete da complexidade da natureza humana e das consequências devastadoras do pecado. A crucificação de Jesus é um evento multifacetado que envolveu diversas figuras com diferentes motivações e ações. Pôncio Pilatos, Caifás e os líderes religiosos judeus, e os soldados romanos e Judas Iscariotes desempenharam papéis cruciais, cada um contribuindo para o desenrolar do evento de maneira únicas. A história destaca as tensões entre justiça e injustiça, poder e vulnerabilidade, e fé e descrença. Pilatos, apesar de suas hesitações, cedeu à injustiça. Os líderes religiosos, em sua busca por preservar a ordem, cometeram uma grave injustiça. Os soldados, cumprindo ordens, foram instrumentos de uma execução brutal. Judas, em seu arrependimento, tornou-se um símbolo de traição e desespero. Teologicamente, a crucificação de Jesus é vista como um cumprimento de um plano divino para a redenção da humanidade. A participação desses homens, por mais trágica que tenha sido, faz parte dessa narrativa maior de sacrifício e salvação. O legado desses homens varia. Pilatos é lembrado por sua hesitação e fraqueza, Caifás por sua conivência na injustiça, os soldados por sua brutalidade e Judas por sua traição. No entanto, todos eles são parte de uma história que culmina na vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas e da esperança sobre o desespero. A história dos homens que mataram Jesus Cristo é uma teia complexa de decisões humanas e o cumprimento de profecias divinas. Cada figura envolvida oferece lições sobre moralidade, responsabilidade e as profundas consequências de nossas ações. No centro de tudo, esta mensagem de amor, sacrifício e redenção
que continua a ressoar através dos séculos, oferecendo esperança e perdão a todos que buscam. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais reflexões inspiradoras. E lembre-se, nos momentos de dor e sofrimento, há sempre uma esperança que nunca morre. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus.